Oi, gente, tudo bom? Então, a gente vai verificar hoje a intérfase, que é o período que a célula não está em divisão celular. Faz parte do ciclo celular. Então, quando a gente vai comentar sobre o ciclo celular, nós temos a fase que ela não está em divisão, que é a intérfase, e a fase que ela está em divisão, certo? Pois bem, esse é um período compreendido entre uma divisão então celular e outra. Só que muita gente acha que a célula está lá paradinha só porque não está em divisão celular, ela fica quieta. Mas na verdade não é assim. Ela está em intensa atividade metabólica, né? Ela está produzindo RNA, síntese de proteína, duplicando, por exemplo, organelas, né? E a intérfase, que compreende o G1, aqui, né, o período de S, né, e o G2. O G vem de gap, do inglês intervalo, né, e o S de síntese, onde a gente tem intensa duplicação, né, do material genético, né. Então, o G1, G2, G1 e G2, eles indicam, tá, um período antes e depois da produção do material genético. Pois bem, vamos começar então. Então, a intérfase compreende, como a gente já viu, G1, S e G2. G1, a célula começa a aumentar de tamanho, tá vendo? E o interessante é que, além de aumentar de tamanho, ela começa a duplicar as organelas. Né? Agora para pensar, por que será, né? Porque ela vai se dividir, a célula vai se dividir ao meio, formar duas células, por exemplo, na mitose. Então, ela precisa ter uma quantidade suficiente para uma célula e para outra. Por isso que as organelas se duplicam, né? E para essa intensa produção de organelas, substâncias, a gente tem que ter uma intensa produção de RNA e também, olha aqui o RNA sendo produzido, tá vendo? Aqui é a fita de DNA que ela se abre para a produção do RNA. Isso aqui é em verdinho, é uma polimerase. Ela abriu para que seja produzido aqui, ó, o RNA, tá vendo? O RNA sendo produzido. E aí ele sai, vai lá para o citoplasma e vai ser lido pelo nosso querido, olha aqui, ó, ribossomo, que vai produzir proteínas. Olha ele que bonitinho produzindo proteínas aqui, né? Então tem uma intensa produção de proteínas, de substâncias, duplicação de organelas, né? Aumento de tamanho, que é o que acontece com as células. Bom, e aí na fase S de síntese, a síntese, a duplicação, ó, vai aumentar, vai dobrar a quantidade de material genético. Só para a gente relembrar, esse é o DNA, né? Mas quando a gente olha esse DNA, ele é uma dupla fita e ele vai no formato, né? A gente chama, quando ele não está enroladinho, está descondensado, nós o chamamos de cromatina. Essa cromatina, né, esse material genético, ele se duplica, né? Só que ele fica preso por essa região, né? E ele se duplica, fica preso por essa região, e ele começa a se enrolar. A gente já falou sobre isso. E aí a gente tem aqui o que a gente chama de cromossomo. Só que reparem, esse é um cromossomo. Aí você vai falar para mim, mas aqui tem uma quantidade, tem a fita, né, esse braço, e tem mais um braço, tem dois, então não são dois? Não, não são, porque eles ainda estão presos aqui, por essa região chamada centrômero. Quando cortar, romper essa região, aí a gente vai falar que tem dois. Então, esse braço aqui, ele é irmão desse aqui, né? Ele é idêntico. Então, assim, se você pegar uma sequência, se você puxar o DNA aqui, uma sequência que tem A, T, C, G, você vai encontrar a sequência A, T, C, G aqui também. Os mesmos genes que estão aqui estão desse lado. Então, esse braço, que é chamado de cromátide, ele é o cromátide irmã dessa daqui, tá? Pois bem, essa duplicação, qual é a finalidade dessa duplicação? A finalidade da duplicação é para que, na hora que for dividir, formar duas células, cada célula tem a mesma quantidade de cromossomos, né?
Vamos supor que tenham 2 cromossomos. Então, quando ela duplica, forma 2 bracinhos aqui, aí imagina mais um cromossomo aqui do lado, né? Vai falar assim, temos 2 duplicados. Na hora que for dividir a célula, esse pedaço e o outro pedaço que tiver aqui vai para uma célula. Então, vamos ter 2 cromossomos. E esse pedaço aqui do lado direito e o pedaço que tiver aqui, imagina que do lado direito da outra, do outro cromossomo, cromático, vai para outra célula. E no final das contas, a célula mãe, no meu exemplo, tinha 2 cromossomos, né? DNA, por exemplo, vamos pegar isso aqui, tinha 2, e no final do processo da síntese, ele tem o dobro, 4, né? Pois bem, então a gente tem a duplicação do material genético do DNA. Terminada essa fase S, a gente começa a fase GAP 2, G2, que acontece a mesma coisa da G1, né? Aqui você tem intensa produção de RNA, olha o RNA sendo produzido, vai para o citoplasma, vai ser lido pelo querido ribossomo, que vai produzir substâncias, né? Continua aumentando de tamanho a célula e duplicando as organelas, né? Então, a intérfase repetida, ela tem o período da célula em que a célula não está em divisão, e ela tem a fase G1, S e G2, né? E essa intérfase, ela corresponde a 95% do tempo do ciclo celular. Lembra que eu falei que o ciclo celular é a intérfase mais a divisão celular, mitose ou meiose, né? Só para a gente ter uma ideia, pegando aqui um intestino, tá vendo o tubinho? Aí se eu abrir o intestino do nosso querido rato, né, ou um camundongo também, e pegar aqui, vamos pegar aqui uma célulazinha, e eu for olhar essa célulazinha, olha que legal, o G1 demora 9 horas em média para ocorrer. A fase de duplicação do material genético, do DNA, 7 horas. E o G2, ele pode variar entre 1 a 5 horas. Enquanto a mitose, no exemplo aqui, só demora 1 hora, né? Então, é muito pouco tempo. Então, repare, a intérfase, se a gente considerar 9 mais 7 dá 16, mais 1 dá 17. Mas se for 5 horas, 9 mais 7, 16 mais 5, 21. Então, pode durar até 21 horas, 17 a 21 horas a intérfase, em comparação com 1 hora muito menor, né? Bom, só que a gente tem que fazer uma observação. Presta atençãozinha aí, se liga aí, meu anjinho, que é o seguinte. Existem células que não se dividem com muita frequência. Então, elas são desviadas, né, para uma fase chamada gap zero, elas ficam paradas, né, no ciclo celular. Mas não quer dizer, paradas entre aspas, não quer dizer que elas não estão ativas. Essas células estão ativas, né? Então, vendo aqui, né? Você tem o gap 1, ele iria começar e essa célula sai e vai para o zero. Então, significa que ela não vai duplicar o material genético, ela não vai crescer em tamanho, ela não vai ficar duplicando as organelas para entrar para M, que é a mitose, né? Ela vai ficar parada durante o tempo. Quando for necessário, ela pode voltar, tá? Agora, só para a gente pensar aqui, eu gostaria de saber quantos cromossomos a gente tem aqui, né? Peguei esse braço, gostaria de saber. Tempo 1, 2, 3. Temos um cromossomo. Agora, e esse caso aqui, quantos cromossomos nós temos? Também um cromossomo. Só que nesse caso, ele já está duplicado, preso pelo centrômero. Se houver um rompimento aqui, aí eu posso dizer 2 cromossomos, certo? Agora, vamos pensar, aqui é 1, né? Vamos pensar se eu tivesse 46 desse daqui, né? Então,